Somente o Senhor merece adoração, porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus nos criou para a sua glória. Por isso nós devemos servir e adorar somente a Ele. Se você quer servir a Deus, obedeça a sua palavra. Em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não basta dizer que ama a Deus. É preciso obedecer o que ele diz em sua palavra. Então, se você já conhece o Senhor Jesus como Salvador, obedeça ao Senhor, servindo e adorando somente a Ele e rejeitando essas coisas que desonram o nome do Senhor. Esses alimentos, essas coisas que são oferecidas a deuses falsos. Mas talvez eu esteja falando com alguém que ainda não conhece o único Deus vivo e verdadeiro. A palavra de Deus diz em João 17:3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus conhece você mesmo antes do seu nascimento, mas você também precisa conhecê-lo. Você também precisa crer no Senhor Jesus como o único Salvador, como o único que pode te levar ao céu. Além disso, você precisa se arrepender de seus pecados, porque você também é pecador. Somente o Senhor merece adoração. 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 Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus nos criou para a sua glória. 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 Por isso nós devemos servir e adorar somente a Ele. Por isso nós devemos servir e adorar somente a Ele. Por isso nós devemos servir e adorar somente a Ele. Por isso nós devemos servir e adorar somente a Ele. Por isso nós devemos servir e adorar somente a Ele. Se você quer servir a Deus, obedeça a sua palavra. Se você quer servir a Deus, obedeça a sua palavra. Se você quer servir a Deus, obedeça a sua palavra. Se você quer servir a Deus, obedeça a sua palavra. Se você quer servir a Deus, obedeça a sua palavra. Em João 14, 21, diz assim. 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 Em João 14, 21, diz assim.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não basta dizer que ama a Deus. 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 É preciso obedecer o que ele diz em sua palavra. É preciso obedecer o que ele diz em sua palavra. É preciso obedecer o que ele diz em sua palavra. É preciso obedecer o que ele diz em sua palavra. É preciso obedecer o que ele diz em sua palavra. Então, se você já conhece o Senhor Jesus como Salvador, obedeça ao Senhor. Então, se você já conhece o Senhor Jesus como Salvador, obedeça ao Senhor. Então, se você já conhece o Senhor Jesus como Salvador, obedeça ao Senhor. Então, se você já conhece o Senhor Jesus como Salvador, obedeça ao Senhor. Então, se você já conhece o Senhor Jesus como Salvador, obedeça ao Senhor, servindo e adorando somente a Ele. 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 E rejeitando essas coisas que desonram o nome do Senhor. E rejeitando essas coisas que desonram o nome do Senhor. E rejeitando essas coisas que desonram o nome do Senhor. E rejeitando essas coisas que desonram o nome do Senhor. E rejeitando essas coisas que desonram o nome do Senhor. Esses alimentos, essas coisas que são oferecidas a deuses falsos. Esses alimentos, essas coisas que são oferecidas a deuses falsos. Esses alimentos, essas coisas que são oferecidas a deuses falsos. Esses alimentos, essas coisas que são oferecidas a deuses falsos. Esses alimentos, essas coisas que são oferecidas a deuses falsos. Mas talvez eu esteja falando com alguém 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 que ainda não conhece o único Deus vivo e verdadeiro. Que ainda não conhece o único Deus vivo e verdadeiro. Que ainda não conhece o único Deus vivo e verdadeiro. Que ainda não conhece o único Deus vivo e verdadeiro. Que ainda não conhece o único Deus vivo e verdadeiro.
A palavra de Deus diz em João 17:3. 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 E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 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 Deus conhece você mesmo antes do seu nascimento. 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 Mas você também precisa conhecê-lo. 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 Você também precisa crer no Senhor Jesus como o único Salvador. Você também precisa crer no Senhor Jesus como o único Salvador. Você também precisa crer no Senhor Jesus como o único Salvador. Você também precisa crer no Senhor Jesus como o único Salvador. Você também precisa crer no Senhor Jesus como o único Salvador. Como o único que pode te levar ao céu. Como o único que pode te levar ao céu. Como o único que pode te levar ao céu. Como o único que pode te levar ao céu. Como o único que pode te levar ao céu. Além disso, você precisa se arrepender de seus pecados, porque você também é pecador. Além disso, você precisa se arrepender de seus pecados, porque você também é pecador. Além disso, você precisa se arrepender de seus pecados, porque você também é pecador. Além disso, você precisa se arrepender de seus pecados, porque você também é pecador. Além disso, você precisa se arrepender de seus pecados, porque você também é pecador. Somente o Senhor merece adoração, porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus nos criou para a sua glória. Por isso, nós devemos servir e adorar somente a Ele. Se você quer servir a Deus, obedeça a sua palavra. Em João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Não basta dizer que ama a Deus. É preciso obedecer o que Ele diz em sua palavra. Então, se você já conhece o Senhor Jesus como Salvador, obedeça ao Senhor, servindo e adorando somente a Ele e rejeitando essas coisas que desonram o nome do Senhor. Esses alimentos, essas coisas que são oferecidas
a deuses falsos. Mas talvez eu esteja falando com alguém que ainda não conhece o único Deus vivo e verdadeiro. A palavra de Deus diz em João 17:3: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus conhece você mesmo antes do seu nascimento, mas você também precisa conhecê-lo. Você também precisa crer no Senhor Jesus como o único Salvador, como o único que pode te levar ao céu. Além disso, você precisa se arrepender de seus pecados, porque você também é pecador.